Nuno, Sim, Roberta. você já está como host a hora que quiser, tá? Ok, obrigado. Muito bem, boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar sobre o SAP Cloud ERP. Também no passado conhecido como Grow. Estamos aqui com um pequeno delay, peço desculpa, mas vamos desde já dar início. Esta sessão tem prevista a duração de 1 hora. Antes de mais, vou-me apresentar a mim próprio. O meu nome é Nuno Cabrita, eu sou responsável da Exid para a zona de EMEA, portanto, nomeadamente aqui a zona de Europa, naturalmente incluindo Portugal. E o objetivo desta sessão, ou deste webinar, é falarmos aqui um pouco sobre, afinal, o que é o SAP Cloud ERP, a versão pública do ERP da SAP na cloud. E isto, para quem já conhece SAP, há uma diferença bastante grande sobre o que era o SAP no passado e temos aqui o prazer de contar também com a participação do Rui Duarte da SAP e do nosso lado da área também do Wilson, que é o nosso responsável da área de Grow. Sem mais demoras, vou dar início aqui à apresentação dos slides que temos previsto para hoje e no final temos previsto também uma pequena ação de perguntas que vocês podem colocar e espero que haja perguntas naturalmente. Aqui uma breve bio sobre quem é que vai participar neste webinar. Eu já me apresentei a mim próprio, depois cada um dos participantes, quer o Rui, quer o Wilson, também irá fazer uma breve apresentação. Mas eu começaria por fazer uma breve apresentação também de quem é que somos nós como Exid. Portanto, naturalmente vamos falar do que é o SAP Cloud ERP, versão pública, quais são as diferenças que temos para o SAP do passado, e qual é a lógica hoje em dia de termos como Clean Core, ou subscrição, ou inteligência artificial embebida na solução, tudo conceitos que também que são associados a um client-minded, projetos e soluções orientadas para a cloud. Já se fala há muitos anos, mas este é um processo de transformação que podemos dizer que está a entrar numa fase de velocidade de cruzeiro, de crescimento e de cruzeiro, mas que importa esclarecer. Quem é que nós somos? Nós, como Exid, nós somos uma consultora 100% SAP, somos um Gold Partner, quer dizer que podemos fazer projetos na totalidade, não só de serviços, mas também vendemos licenças de software e fazemos a manutenção também dos clientes onde implementamos soluções SAP, e nomeadamente temos duas grandes áreas. Uma delas é esta área do Cloud ERP, onde somos considerados especialistas, ok? E outra área onde também somos também considerados especialistas e temos bastantes referências é também na área do supply chain, tudo soluções SAP. Não me quero alongar muito na apresentação, mas somos uma multinacional de consultora partner SAP com presença em mais de 7 países. A média típica dos nossos clientes fatura acima de US$ 1 bilhão de receita, portanto temos clientes de todas as dimensões, mas tipicamente estamos habituados a trabalhar com clientes de média e grande dimensão. Uh, Somos uma multinacional no sentido de que temos projetos em várias geografias. Neste momento, vários projetos a decorrer em Portugal, na América Latina, e quando digo América Latina, eu falo desde o Chile ao Brasil, Colômbia e nos Estados Unidos. E temos capacidade, efetivamente, de dar assistência aos nossos clientes nessas diferentes realidades, com diferentes tipos de produtos. Mas, naturalmente, no tipo de apresentação, eu detalho um bocadinho mais sobre as nossas competências. O foco hoje, efetivamente, é sobre a Cloud ERP. O Rui Duarte da SAP vai aprofundar muito mais do que eu sobre o que é o Cloud ERP, o que é a versão pública do Cloud ERP. Eu só me vou focar muito rapidamente sobre porque é que hoje em dia não atualizar o ERP, já agora, seja qualquer que for o ERP, é realmente crítico. Ou seja, e se nós olharmos para o mercado, eh, todas as empresas, eu diria desde média dimensão, não vou para as mais pequenas, até as grandes organizações, estão com este tema em mãos, numa perspectiva ou noutra. Ou seja, hoje em dia, se eu não cumprir, eu não fizer a minha atualização do meu ERP
de uma maneira recorrente e facilitada, ou seja, não estou a falar de uma atualização que implique projetos Big Bang, projetos que impactem muito na minha organização. Significa que se eu não fizer essa atualização, vou ter temas como falta de harmonização, vou ter temas como a informação dispersa em diferentes silos, dificuldades em integrar informação, problemas de governança, problemas de segurança, ok? Hoje em dia cada vez mais relevantes, e problemas de desatualização tecnológica. E quando eu digo isto também era verdade há 15 anos atrás, só que o ritmo, o pace da atualização tecnológica hoje é muito maior. O que quer dizer que eu tenho que, na minha organização, ter capacidade não só de ter a tecnologia, mas também de ter o mindset para adotar essa tecnologia. E toda esta estratégia, aqui não é aprofundar estes pontos todos, mas tudo isto e outros também eu tenho que ter em conta e tenho que estar integrados na minha estratégia de harmonização. Qual é o meu roadmap daqui a 5 anos? Não é daqui a um ou dois, para onde é que eu quero ir, para onde é que eu quero chegar, como é que eu quero integrar os diferentes departamentos, como é que eu quero integrar a inteligência artificial, são tudo temas que importam endereçar naturalmente. Portanto, e aí o que é que encontramos no mercado hoje em dia? Tipicamente, desafios de integração, ok? Encontramos sistemas de ERPs que pode-se dizer que são ERPs legacies, que são ERPs desenvolvidos não para sistemas cloud, que não evoluíram tecnicamente e que têm muitas integrações ou com RH, ou com sistemas de CRM, ou com os Excels desta vida, funcionalidades limitadas, porque muitos dos RPs que nós encontramos no mercado, mesmo os principais, os que foram desenvolvidos antes, vamos chamar de era cloud, não, as empresas não estão a investir nessa evolução, ok? E daí que a perspectiva é para onde é que eu vou evoluir numa lógica de um RP já orientado para a cloud e efetivamente há o custo de manutenção. Quando olhamos para o passado, nós vemos o quê? Equipas de IT muito grande, computadores, servidores dentro das empresas, elevados custos de evolução e de manutenção, e muitas horas não dormidas, como se costuma dizer. Portanto, a lógica hoje em dia, e o Rui mais uma vez vai, e o Will também, vamos falar sobre isso, é como é que eu posso tirar este peso de cima das minhas organizações e eu poder me focar muito mais para o meu negócio. Temas como já falámos, como a vulnerabilidade, hoje em dia não há poucas empresas em Portugal que têm capacidade de ter sistemas de IT que estejam update completamente para terem os seus sistemas completamente em segurança face à velocidade de evoluções. Portanto, não faz sentido hoje em dia ter arquitetos de segurança que são, pode-se dizer, pazes a peso de ouro, e há poucos. E efetivamente, aquilo que eu tinha dito é a capacidade de eu ter recorrentemente, poder ter as novidades que vêm recorrentemente das aplicações desenvolvidas na cloud, eu poder adotá-las e ter uma estratégia nessa adoção. Aqui com breve introdução e alguns KPIs que mostram efetivamente, eu penso que isso muitos de nós sabemos, qual é o custo hoje em dia, custo direto e custo muitas vezes não, o chamado custo de oportunidade de eu não fazer esse investimento em IT. Portanto, queria fazer apenas esta breve introdução. Eu vou passar agora a palavra ao Rui Duarte da SAP, melhor que ninguém, porque pertence à SAP, porque conhece melhor que ninguém a estratégia da SAP. Afinal, o que é o SAP Cloud ERP, e porque é que é uma solução, eu gosto de dizer, é a solução estrela da SAP, é a solução onde a SAP está a apostar as fichas todas, é a solução que eu gostaria de descobrir um bocadinho mais. Pedro, vou-te passar o controle. The shop is yours. Muito bem. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Nuno, obrigado, Exed, por esta oportunidade para estar aqui alguns minutos convosco e vos poder falar realmente sobre esta solução da SAP, que foi conhecida até há muito pouco tempo como Grow with SAP, tanto que é uma estratégia, é uma jornada de evolução que nós queremos propor aos nossos clientes, para eles poderem realmente evoluir, clientes ou potenciais clientes existentes ou novos, para eles poderem evoluir a digitalização dos seus processos de negócio. E, portanto, eu espero conseguir passar-vos aqui alguma informação que vos ajude a perceber um bocadinho melhor qual é a nossa estratégia. Conforme o Nuno estava a dizer e muito bem, o SAP Cloud ERP, que é a versão Public Cloud do nosso ERP Estrela, o S4HANA,
É uma solução, é a solução mais avançada da SAP nesta altura, é onde a SAP está a colocar toda a inovação e todas as novas funcionalidades. E é uma solução nova no ponto de vista que começou a ser criada em 2015 e foi lançada no mercado em 2018 e foi massificada ali no final de 2020 e que tem tido uma taxa de adoção e uma taxa de sucesso muito grande no mercado. Dito isto, e agora aqui passando para o próximo slide, dizer-vos que esta estratégia ou esta oferta da SAP vem ao encontro daquilo que é a tendência de mercado. O slide que estão a ver neste momento apresenta-vos aqui 3 níveis de sistemas ou de tecnologias, em que na base nós temos aquilo que é as aplicações, portanto, são os sistemas mais tradicionais, onde são registadas as transações, onde são digitalizados os processos e onde é recolhida a informação relativamente ao funcionamento das empresas, dependentemente do seu vertical de indústria. Depois os sistemas evoluíram para possibilitar o acesso aos dados, e o acesso aos dados de uma forma em que eles pudessem ser consumidos e interpretados e usados de forma eficaz em termos daquilo que são as decisões de gestão. E no mercado surgiu um slogan muitas vezes usado e muitas vezes visto, em que os dados são um novo óleo, um novo petróleo, portanto alimentam as empresas, portanto o acesso aos dados e a capacidade de os visualizar foi realmente uma área de grande investimento, com tudo o que são ferramentas de business intelligence e capacidade analítica. E nos últimos tempos a tendência que está neste momento completamente comprovada, que é incontornável, é a utilização de tecnologias de inteligência artificial como um amplificador das capacidades humanas e como um acelerador de eficácia, de eficiência e de velocidade naquilo que são as tarefas ou os processos nos quais as empresas baseiam o seu funcionamento e que estão digitalizados. E, portanto, a oferta da SAP ao dia de hoje endereça todas estas camadas e, obviamente, que a solução que eu estou aqui a falar hoje não é diferente e, portanto, ela integra e inclui em si todas estas componentes, como eu vos vou mostrar um pouco mais à frente. Para vos dizer também que a SAP, eu hoje venho-vos falar da componente mais da ERP, mas a SAP anunciou também no início deste ano uma estratégia de aquilo que nós chamamos um business suite, ou seja, é a capacidade que nós temos de oferecer aos nossos clientes ou potenciais clientes poderem ter soluções que enderecem todas as unidades das empresas, seja na componente financeira, seja na componente de compras e procurement, seja na componente de produção e fornecimento, seja na componente de Human Capital Management, gestão de recursos humanos, seja na componente, inclusivamente, de e-commerce ou CRM, com os componentes de Customer Experience. E, portanto, este gráfico que tem aqui um sunrise, apesar de ter como base o ERP em cloud e como base a nossa plataforma de tecnologia, o Business Technology Platform, a estratégia que a SAP tem ao dia de hoje é ser um fornecedor líder de mercado em que, ao adotar uma das soluções, os nossos clientes possam ambicionar ou percebam que têm um parceiro que endereça outras áreas de digitalização dos seus processos. Portanto, podem começar por qualquer área e têm aqui um mapa, digamos assim, em que estão considerados ou que estão incluídos as questões de integração, as questões de valor acrescentado entre cada um dos processos e, conforme o Nuno já tinha dito na sua apresentação, num slide bastante interessante, endereçando todas as componentes, ou algumas componentes que são bastante complexas em termos de integração, que são também dispendiosas em termos de desenvolvimento à medida, em termos digamos, de inovação. A suportar esta integração e todos estes componentes, uma componente muito forte de inteligência artificial, que é orquestrada pelo nosso agente que se chama Ju, é o nosso agente de inteligência artificial, o nosso interface de inteligência artificial, que é um pouco mais do que apenas o interface que eu já vos vou mostrar mais à frente. Ele integra uma estratégia de agentes de inteligência artificial que permite ligar todas estas componentes através exatamente desses agentes de inteligência artificial, utilizando tecnologias standard.
E o que eu vos venho falar hoje aqui é realmente da componente da ERP e da componente do S/4HANA Public Cloud, que até há pouco tempo se chamava Grow with SAP e que agora se chama apenas Cloud ERP, ok? É uma transformação que foi anunciada o mês passado e daí ainda estarmos a utilizar a nomenclatura antiga para facilitar aqui alguma referência que as pessoas possam ter ao nome anterior, mas o nome ao dia de hoje chama-se Cloud ERP, que é o que está no slide, mas anteriormente o nome era Grow with SAP. Muito bem, então o que é esta oferta da SAP? E porquê é que ela surgiu? Esta oferta da SAP surgiu para disponibilizar aos clientes de base instalada ou novos clientes a capacidade de endereçarem alguns critérios que possam estar neste momento a pesar na organização, nos sistemas de informação da organização. Por exemplo, se, conforme o Nuno falou nos seus slides iniciais, se neste momento os vossos sistemas estão demasiado customizados e têm demasiadas customizações feitas à medida, se querem avançar com as vossas aplicações de suporte ao negócio de forma rápida e estar sempre na última versão, posso-vos dizer que esta solução da SAP é atualizada todos os 6 meses com novas funcionalidades, sem custos adicionais, portanto estas novas funcionalidades vêm incluídas em fevereiro e em agosto, e depois os clientes têm a opção de utilizar aquelas que façam sentido para eles, da área financeira, da área de sustentabilidade e de reporting, na área de fabrico, na área de compras. Portanto, dependendo do vertical de negócio, todos os 6 meses saem cerca de 100 novas funcionalidades e os clientes depois podem optar por utilizar ou não. Se pretende automatizar processos end-to-end, porque os processos não ficam reservados ou não são estanques de uma unidade dentro da empresa. Os processos da área financeira têm impacto na área logística, na área das compras, na área de produção e, portanto, é preciso que o sistema entenda que, além de suportarem, obviamente, os diferentes verticais que suportam o negócio, também têm que suportar a transversalidade dos processos nas diferentes áreas. Quando numa empresa de produção ou de manufatura sai um caminhão com produto, isso automaticamente tem impacto numa série de áreas, na área de faturação, na área eventualmente do procurement, na área logística, porque vamos precisar de repor ou já temos espaço disponível para fazer mais produção e, portanto, os processos são end-to-end e é preciso ou é importante que as plataformas assim o entendam. Ou se somos um cliente que tem ambições de crescer, que quer começar numa determinada área, mas quer depois evoluir e que a plataforma tenha realmente a modularidade necessária para acompanhar essas estratégias e, portanto, esteja alinhado com aquilo que são as ambições da empresa. Portanto, a estratégia para endereçar estes requisitos que realmente as empresas possam ter foram, digamos que colocados em 3 grandes áreas: simplificar aquilo que é o trabalho no dia a dia com a plataforma, permitir às empresas crescer o vosso negócio, tirando partido de mais de 50 anos de conhecimento da indústria que a SAP tem no mercado, e garantir que, além da plataforma, entregamos as ferramentas, as metodologias e as parcerias, como aquelas que estamos aqui a demonstrar, para que exista sucesso na implementação do projeto e para que o projeto realmente seja um sucesso. E estes são os 3 pilares que guiaram realmente a produção e a implementação desta solução. A solução Cloud ERP, portanto o S/4HANA Public Cloud, é uma solução modular que tem funcionalidades capazes de endereçar os requisitos de 6 grandes áreas das empresas. Okay? A empresa, a área financeira, a área de vendas, a área de compras, e estes 3 componentes normalmente definem aquilo que nós chamamos o Core ERP. Portanto, uma empresa que queira implementar um ERP, um Enterprise Resource Planning, deverá ter digitalizados os processos destas 3 áreas. Também também inclui funcionalidades para suportar empresas na área de serviços, e nesse caso seria um ERP orientado a serviços, e também para verticais de indústria mais orientados à produção e à manufatura, e nesse caso temos 2 grandes módulos, ou suportamos 2 grandes áreas, a área da produção e a área logística ou de supply chain, e nesse caso teremos na presença daquilo que é um ERP product-centric. A suportar ou a adicionar valor a todas estas componentes, temos disponível também uma plataforma que se chama o Business Technology Platform, e o Business Technology Platform
disponibiliza funcionalidades transversais que permitam a que estes módulos se possam ligar a outras aplicações. Temos a consciência de que as organizações que tenham já adotado SAP ou que ambicionam adotar SAP não funcionam apenas com SAP. Muitas das vezes existem outras aplicações, outros softwares, outras tecnologias, outras realidades que necessitam de conectar, falar, transacionar dados com a nossa plataforma e, nesse sentido, nós temos realmente aqui disponível uma série de serviços que permitem nesta business platform aqui do lado direito, que permitem realmente essa conectividade e que está realmente prevista de forma integrada. E, portanto, o que é que este sistema, portanto, o Cloud ERP da SAP, ou o S/4HANA Public Cloud, é um sistema que tem um conceito de melhores práticas de mercado e de ativação. Portanto, é um sistema que endereça as necessidades dos diferentes perfis de atores que utilizam o sistema, seja o Customer Relationship Officer, portanto, a área mais orientada às vendas, seja o Chief Production Officer, portanto, da área de produção, ou de procurement, aliás, o Chief Procurement Office, o CPO, portanto, na área das compras, seja o CFO, portanto, o diretor financeiro, seja o diretor de operações, o COO, seja para o diretor de recursos humanos, seja inclusivamente para a área de sistemas de informação, com o CIO. Portanto, esta é uma plataforma que traz já pré-definidos e pré-configurados cerca de 800 processos que endereçam as necessidades operacionais e funcionais de cada um destes verticais dentro da organização. Estas funções ou estes perfis podem ser pessoas separadas ou podem estar consolidados, dependendo, obviamente, da dimensão da empresa e do tipo de estrutura em questão. Mas podem ser realmente ativados conforme a necessidade de cada realidade, e o sistema permite realmente, traz uma série de ferramentas que permite rapidamente selecionar e validar quais destas funcionalidades e quais destes processos fazem sentido para cada empresa. Em modos, digamos, para tentar aqui explicar um bocadinho como é que isto funciona, imagine um quadro de disjuntores que acendem luzes em diferentes áreas de um edifício ou de uma empresa e, portanto, basicamente o que este sistema, como funciona, é que nós vamos a esse quadro de disjuntores e nós ligamos as luzes, portanto, iluminamos quais as áreas no sistema que necessitamos para que a empresa funcione, para que a empresa tenha realmente a capacidade de funcionar nessas diferentes áreas. Portanto, é um sistema que já vem pré-configurado, que tem uma implementação rápida, tem uma implementação em que logo à partida nós sabemos uma estimativa de tempo de implementação por cada um dos componentes e que permite também aos parceiros, neste caso a Exed, ter uma visão bastante concreta de qual é a duração e quais são, digamos, as necessidades de recursos a envolver na implementação do projeto, o que faz com que a plataforma seja bastante fácil de implementar e que os projetos sejam bastante mais curtos do que aquilo que é normalmente tradicional na implementação de um ERP. Conforme eu vos tinha dito, aquelas funcionalidades ou aqueles processos, todos eles contribuem, apesar da verticalidade de cada um dos atores no sistema, contribuem para suportar processos que são transversais à organização. A organização tem realmente áreas de atuação, mas a verdade é que há uma série de processos que são transversais. E alguns são transversais a todas as áreas da operação, outros são mais limitados, mas não quer dizer que não tenham interações entre eles. E a plataforma o que faz é realmente suportar a implementação destes processos standard, baseado em melhores práticas de mercado e baseado em pré-configurações já feitas. E estas são realmente as funcionalidades que podem esperar, encontrar e ativar dentro da plataforma. Depois, existem realmente alguns componentes que são transversais a todos estes processos, nomeadamente tudo que tem a ver com questões de inteligência artificial e inovação, tudo tem a ver com a consistência de dados e a capacidade analítica. Dizer-vos que o S/4HANA Public Cloud é um sistema multi-empresa, é um sistema multimoeda,
e é um sistema multilíngua, ok? E é um sistema que tem informação em tempo real e centralizada num único ponto. Portanto, estas são algumas características muito relevantes desta plataforma. O que isso quer dizer é que, a partir do momento em que há uma transação, em que uma produção termina e essa informação chega ao sistema, automaticamente todos os sistemas são atualizados com essa informação e todos os workflows ou próximos passos que esses dados implicam são imediatamente atualizados. Permite também fazer extensões aplicacionais, ou seja, apesar de estarmos na presença de um software em cloud e de um SaaS, um Software as a Service, a verdade é que a SAP desenvolveu uma tecnologia que permite que cada cliente, apesar de estarmos a falar num public cloud em que a infraestrutura é partilhada, no entanto, nós permitimos, ou temos tecnologia que permite a cada cliente fazer desenvolvimentos à medida. Ou seja, se dentro de todos estes processos existirem ainda algumas franjas que seja necessário digitalizar, a plataforma permite que o façam à medida do cliente. Obviamente que o que propomos aos clientes é que tentem adaptar os seus processos às melhores práticas que o sistema disponibiliza, mas também sabemos que algumas desses diferenciadores são aquilo que diferenciam os nossos clientes no mercado. E, nesse sentido, é importante que a plataforma permita estas implementações. Uma das áreas em que a SAP investiu muitíssimo na implementação desta solução foi realmente no user interface. Um user interface moderno, orientado àquilo que são as expectativas dos utilizadores, tendo em conta outro tipo de aplicações que utilizam os dias de hoje, com avançadas capacidades móveis, com uma curva de adaptação e aprendizagem baixa, em que cada utilizador, consoante o seu perfil, tem acesso às suas próprias aplicações. Portanto, um utilizador da área financeira verá aplicações da área financeira, um utilizador da área de logística verá aplicações da área de logística, mantendo aquilo que é reconhecido na SAP tradicionalmente como um fator muito importante, que é o da rastreabilidade. Ou seja, em SAP, tudo o que é feito, todas as transações são registadas e fica sempre registado quem fez o quê, quando. E isto é uma das críticas muito importantes da SAP para garantir realmente que existe uma auditabilidade, ou seja, que os sistemas possam ser auditáveis. Uma componente muito importante é o SAP Start, uma aplicação móvel que os utilizadores podem fazer download sem custos a partir das App Stores mais populares do mercado em Android e em iOS, em sistemas Apple, e que permite o acesso ao sistema mediante a autorização que for dada para este utilizador e consoante as aplicações que foram dadas. Tudo isto a funcionar como se fosse, digamos, uma outra aplicação que estivessem a utilizar aos dias de hoje na cloud. E, portanto, é um sistema que disponibiliza uma facilidade de utilização muito grande e uma, digamos, utilização muito intuitiva. O sistema disponibiliza, como podem ver aqui na imagem, na parte de cima aqui da imagem que está neste ecrã, uma pequenina barra de procura, em que funciona como se fosse uma procura de Google. Portanto, se eu colocar aqui nesta procura, por exemplo, Rui Duarte, tudo o que existir no sistema em que existe Rui Duarte é automaticamente listado e eu depois posso filtrar se é uma encomenda, se é uma fatura, se é uma reclamação, o que for. O sistema automaticamente disponibiliza tudo aquilo que são informações que existem no sistema. Inclusive, há clientes que vão ao limite de dizer, eu lembro-me que há uma fatura que custava 2,42 euros. Se vocês escreverem 2,42 euros, ele devolve-vos essa fatura com esse valor. Tem também uma característica muito importante, que é se eu não me lembrar de um comando ou se não me lembrar de uma aplicação, de uma transação, eu posso começar a escrever, lembro-me que tem um determinado nome e o sistema automaticamente completa aquilo que eu estou à procura, portanto faz propostas daquilo que eu poderei estar a querer encontrar ou fazer, e isto, portanto, é um facilitador também de utilização. Além disso, o sistema tem um conceito de to-dos e um conceito de situações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu, quando entro no sistema pela manhã para fazer o meu trabalho, me apresentado uma lista de tarefas relativas à minha função ou ao meu perfil. Isto porque o sistema sabe que existiram aprovações, ou determinaram determinados prazos, ou determinadas produções acabaram, e, portanto, neste momento eu tenho a responsabilidade de dar seguimento àquilo que é o processo.
e, portanto, o sistema automaticamente empurra para mim aquilo que são as necessidades de funcionalidade que eu tenho para fazer. Outra situação, ou outra funcionalidade interessante, é de situações em que o sistema me alerta para questões, por exemplo, imaginemos que eu sou uma empresa de serviços, tenho na rua com um cliente um contrato de 3 anos, já passaram 6 meses desse contrato e eu ainda não faturei nada. O que é que se passa? O sistema consegue-me alertar e consegue-me dizer que para este cliente, para este contrato, existe uma situação que, se calhar, merece a minha atenção. Há um contrato de 3 anos que já está a decorrer há 6 meses e não tem nenhuma fatura ainda produzida. Outro tema muito importante é realmente a capacidade de integração e de colaboração, nomeadamente com Teams. O sistema permite a integração direta com Teams, seja diretamente no chat, seja como um tab dentro do Teams. São os dois casos de uso disponíveis até agora. Isto acelera ainda mais não só a curva de aprendizagem e de adoção, para que o processo seja para que o projeto seja um sucesso, mas também a eficácia da utilização da plataforma, nomeadamente em ambientes ou em organizações distribuídas, geograficamente, seja por diferentes países, seja por diferentes áreas de um determinado país, facilitando, digamos, a resolução de problemas e o avançar dos processos e, portanto, tirando, ou digamos, dando mais retorno do investimento que é feito na plataforma. Um tema que é realmente muito importante aos dias de hoje e que está também incluído é a capacidade de inteligência artificial que a SAP inclui a vários níveis. Um dos níveis, que é o que estamos neste momento aqui a ver, é a utilização de um assistente de inteligência artificial, que é denominado, peço desculpa aqui ter passado o slide, ele está aqui a ser um bocado insistente, que é o Ju, e o Ju é, como eu vos disse no início, uma interface que me permite fazer perguntas em linguagem natural. Neste caso aqui, por exemplo, no exemplo que estão a ver, vocês estão a ver uma pergunta em que ele pergunta qual é a margem, ou a margem de um determinado, qual é a minha margem por área geográfica, e ele automaticamente apresenta-me um gráfico. A grande vantagem desse sistema é que este gráfico que vocês veem aqui nesta janela de interação, eu posso interagir com ele e posso trabalhar automaticamente com ele. Outra característica importante que podem ver aqui é a capacidade gráfica e de analítica que o sistema disponibiliza. Portanto, aqui tem alguns exemplos do tipo de analítica que o sistema permite. É uma analítica em modelo self-service, em que os utilizadores podem, de forma autónoma, fazerem alterações ou fazerem drill down, portanto, fazerem investigação até ao nível da transação que contribuiu para a criação desta analítica. E, portanto, temos aqui duas ferramentas muito poderosas de interação com a informação do sistema. Uma, a utilização do Joule, inteligência artificial, que permite realmente filtrar de forma muito rápida e aceder à informação de forma muito rápida e interagir com essa informação. Por outro lado, a analítica que o sistema já traz, com um motor de analítica e que permite aceder a dados de uma forma de self-service e, portanto, permitir aqui tirar ainda maior rentabilidade do sistema. Um segundo nível de inteligência artificial que o sistema disponibiliza é ao nível dos próprios processos e das próprias transações. Portanto, aqui mais uma vez, consoante o ator, consoante o perfil de utilização do sistema, para cada uma das áreas, já existem casos de uso que vêm pré-configurados e que permitem amplificar realmente aquilo que é a capacidade do próprio utilizador. Por exemplo, no canto inferior esquerdo, podem ver um exemplo que é a criação de uma encomenda, em que ela pode ser feita através de documentos não estruturados. O que é que estamos a falar? Estamos a falar, por exemplo, de encomendas feitas à mão. Encomendas feitas num formato que não é standard, em que o próprio OCR, aos dias de hoje, não consegue identificar de forma correta. A inteligência artificial, em contexto, consegue perceber o que é que está escrito numa folha e retirar os dados necessários para preencher um form para poder realmente começar a lançar uma encomenda. E este é apenas um exemplo, como temos, por exemplo, aqui outros, por exemplo, na área financeira, otimização de inventário, na área, por exemplo, de recursos humanos, com o matching de capacidades versus aquilo que é necessário fazer para identificarmos recursos e, eventualmente, para substituir pessoas, ou porque estão doentes, ou por férias. Portanto,
uma série de exemplos em que a inteligência artificial amplifica aquilo que é a capacidade dos processos. Não menos importante é a capacidade, ou um grande diferenciador da nossa solução, que nós temos de localização da plataforma. A plataforma entrega sem custos adicionais a localização para, ao dia de hoje, 63 países. E, portanto, o que nós estamos a dizer é que a plataforma tem integrados, sem custos, aquilo que são as regras básicas em termos de impostos, em termos de tudo que tem a ver com reporting, com faturação, e, portanto, tudo aquilo que a autoridade tributária ou as leis gerais do trabalho, tudo o que são regras básicas, a SAP tem, que em Portugal, por exemplo, são 23 pessoas que trabalham constantemente a transcrever para dentro do sistema aquilo que são as emissões legais feitas pelo governo ou pelas autoridades relevantes nas diferentes áreas. Conforme vos disse, o sistema é multilíngua e permite trabalhar simultaneamente com 33 línguas diferentes. Portanto, este é um diferenciador muito grande. Conforme vos disse, o sistema traz o suporte para diferentes áreas de negócio e, além disso, quando os clientes compram a nossa solução, a SAP oferece ainda um conjunto de software bastante interessante. Aqui, a azul escuro, podem ver na legenda aquilo que está incluído adicionalmente e a azul claro, componentes adicionais que podem ser necessários para endereçar algumas implementações mais complexas ou mais sofisticadas por parte de empresas ou soluções que o cliente queira digitalizar e que não estejam, digamos, na oferta base. Por exemplo, aqui no lado esquerdo podem ver uma solução de subscription billing para empresas que tenham negócios com serviços de subscrição. É uma solução que permite realmente endereçar e suportar a digitalização desses processos. Mais tarde nós podemos disponibilizar esta apresentação e poderão depois validar em maior detalhe o que é que vem de base e quais são as opções que existem disponíveis para adicionar ou para endereçar situações de maior complexidade ou de processos mais extensos para indústrias ou para organizações que tenham necessidades mais avançadas. Depois, dizer-vos que, desculpem, passei aqui mais um slide para a frente, partilhar convosco que o sistema, conforme já vos tinha dito, o sistema permite fazer desenvolvimentos à medida. E estes desenvolvimentos à medida podem ser feitos a dois níveis, ou dentro do próprio sistema, através de easy configuration, portanto apenas de configuração que é muito simples, através de adaptar ecrãs, campos e relatórios podem ser feitos, ou inclusivamente utilizando a nossa linguagem de programação, o ABAP, para criar código que enderece requisitos específicos. Caso estas funcionalidades que estão dentro da plataforma, que vêm incluídas, não sejam suficientes, a SAP disponibiliza capacidades através da nossa Business Technology Platform para permitir fazer esses desenvolvimentos à medida de forma mais intensa ou, digamos, de forma mais em que seja necessário outro tipo de características. Por exemplo, se precisarem de criar estruturas de dados que não sejam compatíveis com o que está no Public Cloud, terão que utilizar estas tecnologias que estão disponíveis no Business Technology Platform. Passam por utilização de ferramentas de inteligência artificial, pela utilização de ferramentas de desenvolvimento aplicacional do tipo low-code, no-code, ou inclusivamente por ferramentas de desenvolvimento puro e duro, IDEs, como seja uma plataforma ABAP, que permite realmente fazer desenvolvimento, então, inclusivamente com a criação de estruturas de dados. O sistema é entregue também em termos tecnológicos, com cerca de 750 integrações pré-feitas, e também disponibiliza cerca de 700 APIs, que podem ser consultadas publicamente através de um site chamado SAP Business API, onde realmente existe uma livraria de APIs para conectar com outras aplicações ou para poder fazer a interação de dados com o sistema. E o sistema disponibiliza ainda cerca de 6.000 componentes analíticas pré-configuradas, ou seja, CDS, portanto, são a capacidade que o sistema permite de aceder a dados na base de dados, à estrutura de dados, e disponibilizá-los da forma que já vimos antes, através do motor analítico. Para ajudar à implementação de toda esta tecnologia e todas estas componentes,
a SAP criou uma metodologia e um conjunto de ferramentas que apoiam os projetos, apoiam o cliente e os parceiros. Parceiros, a GZED realmente também tem disponível esta tecnologia, estas metodologias que utilizam nos seus projetos, que é composta aqui em 6 grandes fases, portanto, o Discover, o Prepare, o Explore, o Realize, o Deploy e depois a inovação contínua. E para cada uma delas existe realmente a SAP disponibiliza uma solução tecnológica, portanto, uma aplicação para a suportar. A primeira fase começa por o Digital Discovery Assessment, que vai validar quais dos processos que vêm pré-configurados no sistema fazem sentido para aquela organização específica, para que o sistema possa ser adaptado e possa funcionar de acordo com aquilo que são as expectativas ou as necessidades do negócio. O Signavio Process Navigator permite realmente validar se os processos que estão ao dia de hoje fazem sentido ou se os podemos melhorar, para que na próxima versão, na implementação da nova solução, da nova plataforma, nós possamos avançar com uma transformação digital de processos e possamos passar da versão 1 do processo para a versão 2 e termos aqui os benefícios que isso possa acarretar. E depois, durante a componente de, digamos, produção, de entrada em produção, temos aqui ferramentas que permitem não só gerir toda a implementação da solução, como fazer a gestão das diferentes versões e das diferentes aplicações. Não esquecer que isto é muito importante e mais ainda quando temos diferentes empresas configuradas dentro da plataforma. Posso-vos dizer que nós temos um exemplo em Portugal de um cliente que tem tantas empresas que vão desde produção agrícola, a produção energética, tem uma fundação e todas estas empresas são geridas dentro do mesmo S4HANA Public Cloud, portanto, dentro da mesma plataforma de solução, e, obviamente, a necessidade que os clientes têm de interagir com o sistema, utilizando a solução SAP for Me, em que permite aos clientes pedirem ajuda, validarem como é que está o seu sistema, validarem o seu licenciamento, validarem a abertura de pedidos de suporte para correção de erros, validarem questões de segurança, portanto, através de um portal chamado SAP for Me, que permite aos clientes interagir durante o tempo de produção com a plataforma. Em resumo, dizer-vos que em termos de segurança, o sistema tem as mais avançadas capacidades de segurança, temos uma lista de requisitos muito grande e de certificações, e utilizamos as melhores práticas de autenticação, de arquitetura, somos auditados e fazemos nós próprios auditoria das funcionalidades que exigimos que os data centers tenham para disponibilizar o serviço e para guardar os dados, sempre encriptados, sempre em segurança. É um serviço que é disponibilizado com 99,9% de disponibilidade. Isto quer dizer que o sistema está disponível 99,9% do tempo ao nível do prompt de acesso ao sistema. Existe realmente, em termos de segurança, um isolamento e uma encriptação de dados. Portanto, os vossos dados estão sempre seguros e é impossível de outras entidades que estejam a utilizar a plataforma acederem aos vossos dados. E podem validar questões adicionais de segurança, tanto naquilo que é o SAP Compliance, as ofertas em termos de compliance. Se o vosso negócio tiver alguns requisitos específicos, nós poderemos ter aqui, digamos, ofertas ou incluídas aqui ofertas que enderecem esses requisitos. E no SAP Trust Center, é mais um site importante, podem validar todas as funcionalidades e tecnologias que estão incluídas na segurança da plataforma. Um outro tema não menos importante é a comunidade SAP. A comunidade de SAP congrega milhares de clientes, milhares de pessoas que trabalham com SAP, especialistas da própria SAP, onde podem procurar e encontrar casos, soluções, exemplos, partilhar informações, melhores práticas, coisas que correram bem, coisas que correram menos bem. E, portanto, é uma comunidade muito forte e é mais uma característica diferenciadora da SAP neste mundo destas soluções de ERP. E, portanto, para terminar, queria-vos deixar aqui algumas referências desta solução em termos internacionais. São apenas alguns, digamos, alguns logos
de algumas empresas bem conhecidas, mas dizer-vos que esta solução, por exemplo, em Portugal, já está a funcionar e disponibilizada para clientes que tenham uma faturação, por exemplo, de 7 milhões e tinham um início de 6, 7 lojas, por exemplo, na área do retalho, até clientes bastante grandes que trabalham na área de logística, ou clientes na área de produção fabril, ou clientes na área da produção alimentar, na área de energia, e portanto temos realmente, mesmo em Portugal, apesar destes nomes, algumas destes logotipos bastante conhecidos, dizer-vos que em Portugal também já temos muitas referências em produção. Acredito também que mais à frente nesta apresentação a Exed vá partilhar alguns casos de uso próprios, seus, e com este slide termino aqui a minha apresentação e a mensagem que tinha para vos trazer hoje. Mais uma vez agradecer-vos e desejar uma continuação de uma boa sessão. Obrigado, Rui. Excelente apresentação. Obrigado pelo teu tempo e pelos excelentes insights, bastante úteis. Eu vou passar a apresentação para a próxima secção, que efetivamente, como o Rui já tinha mencionado, na próxima secção vamos falar sobre histórias de sucesso, ou seja, eu comecei a apresentação, este webinar, por explicar um pouco também quem é que era a Exit. Somos um parceiro Gold SAP, onde o Cloud ERP é um dos pilares do nosso sucesso dos clientes. E agora convido o meu colega Wilson Braz, o nosso responsável pela área de Cloud ERP, a falar aqui um bocadinho sobre estas histórias de sucesso e, no fundo, um bocadinho o percurso de algumas delas, para que percebam agora com casos concretos onde é que nós estamos a implementar e em que setores também nós estamos a desenvolver, a implementar o SAP Cloud ERP. Wilson, Sim. força. Bom, pessoal, boa tarde, vamos lá. O primeiro que a gente tem caso de sucesso é na Ambipar. Opa! Vixe, começou tudo de novo aqui. Peraí. Peraí, pessoal, volta lá. Não sei se foi eu que cliquei. Espera aí. Não há problema, nós avançamos rapidamente para o slide. Não há webinar que não haja questões técnicas, portanto, aqui está. Pronto. Pronto. Bom, pessoal, começamos aqui pelo primeiro caso de sucesso que a gente tem, Ambipar. Ele é uma empresa de gestão ambiental e resposta a emergências. Ela é uma empresa global, tem empresas tanto no Brasil, no Chile, Peru, Canadá, México, também tem algumas empresas na Europa e na Ásia. Nesse caso específico, foi uma implementação do S4 que a gente fez, especificamente para as empresas que estão na América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Então, a gente teve uma implementação assim relativamente rápida para a parte do Grow. Foi uma implementação complexa, porque eles pediram tanto a parte de back-office. Então, nesse caso, a gente implementou a parte de vendas, de compras, a parte de consolidação financeira também, porque era uma quantidade de empresas significativa. A gente tinha 10 empresas nos Estados Unidos e 8 empresas no Canadá. Inclusive, durante o projeto, algumas novas empresas foram adicionadas e tiveram que ser rolloutadas. Além disso, a gente também teve um dos primeiros casos da parte de professional services, que é justamente a gestão de projetos e de custos. Porque, além do atendimento de emergência que eles tinham, às vezes eles tinham, por exemplo, projetos específicos para atender um local com algum acidente que teve, por exemplo, de limpeza de algum desastre natural, ou, por exemplo, petróleo que vazou, algum tipo, esses tipos de incidentes que exigiam bastante recursos eram tratados como projetos. E toda a parte de controle orçamentário, quanto que você estimou no começo, planejou, assim como o quanto você gastou efetivamente, todos eram controlados direto no SAP. Acho que os principais benefícios que a gente teve aqui na parte da Ambipar foram uma redução significativa do ciclo de fechamento, de 45 para 5 dias, e também a transparência na parte dos resultados financeiros. Antes tínhamos 18 empresas, cada um com uma forma de fazer o fechamento, eles demoravam muito tempo para fechar também. Com a implementação do SAP, a gente uniformizou isso, então, além de trazer velocidade na parte de fechamento, teve transparência. E também eles têm acesso aos dados não só no fechamento, eles conseguem fazer o monitoramento dos dados conforme o mês vai passando. Temos o da Cristoro também, esse é um case bem legal,
porque ele já começa a sair um pouco da parte que a gente tem de back-office, que era a parte de finanças, vendas, compras normais, sai um pouco da parte também só de projetos, que é a parte do Professional Services, começa a entrar um pouco no mundo de manufatura. Então, aqui a gente tem 4 empresas com processos de manufatura diferentes, com processos de manutenção de máquinas, com processos de gestão de qualidade e agora também com processos de gestão de armazém, todos geridos pelo Grow. Então, a gente está fazendo isso tudo para 4 empresas. As partes de fabricação que ela tem, uma faz vidro, a outra ela faz a mineração da parte da areia para fazer o vidro, a terceira faz as tampas das garrafas. E a quarta faz a parte de uma especialização referente aos vidros. Isso tudo está no Grow. Ah, o Grow cuida de tudo? Não, a gente tem integração com sistemas especialistas. Tem um sistema chamado Vertec, que é especialista para você da gestão da máquina, mas a gente integrou isso com a parte do PP do Grow. A gente já está conseguindo ali ganhos de 30% de eficiência operacional e a modernização tecnológica. Então, a gente está tendo ali, eles já estão vendo a parte dos dados, os dados estão muito mais fáceis de ele conseguir os acessos, eles já estão montando alguns dashs, verificando um pouco das partes de saque planning, a viabilidade de você fazer a parte do planejamento através do saque, coisas que eles demoravam muito para conseguir esses dados, estavam espalhados, cada uma com uma empresa, com RP diferente, formas diferentes, a gente está uniformizando isso tudo também para eles. Temos o terceiro caso da Yandé, que é bem interessante, que nesse caso é parte de distribuição digital para a indústria de varejo. Nesse caso, ele teve toda a parte de back-office e a parte de WM bem forte. Nesse caso, ele também é diferente dos outros, porque ele é um distribuidor, ele atua nas duas pontas. Então, ele serve como intermediário, comprando de grandes fornecedores e redistribuindo nas lojas pequenas, nas mercearias, assim como ele atua também como parte de B2B, ou seja, ele liga pessoas que têm, por exemplo, atacarejos que gostariam de vender diretamente para essas pessoas, para esses pequenos mercados. Isso tudo também a gente integrou com a solução deles, com a parte do Grow, e teve uma redução de custo significativa referente à parte operacional. Também a gente tinha, nesse caso, eles tinham um RP um pouco mais antigo, mas aí eles conseguiam até atender, mas não na velocidade que eles precisam, porque eles crescem, eles são propriedade de banco de investimento, então a parte de escala deles, eles crescem muito. Se eu não me engano, eles cresceram mais quase 800 milhões aqui do final do ano passado para esse, de faturamento. E também tem visibilidade e controle sobre o portfólio de produtos nos pontos de venda. Ou seja, ele está sabendo, por exemplo, quanto que está vendendo algo no canal de distribuição normal, quanto que eu estou vendendo parte do e-commerce, quanto efetivamente eu estou transacionando, por exemplo, do atacadão para o parte dos comerciantes pequenos. Isso tudo ele consegue ter visibilidade agora com o Grow. E a Omni, uma parte de aviação offshore, o que a Omni faz? A Omni é a parte do táxi aéreo, que, por exemplo, temos plataformas de petróleo. A gente precisa levar o pessoal para essa plataforma de petróleo e voltar. A Omni cuida especificamente desse tipo de serviço. Ela faz esse táxi aéreo com o pessoal com os helicópteros. Então, ele também tinha um RP um pouco mais antigo, com uma dinâmica menor, ou seja, a empresa estava crescendo num volume financeiro e numa complexidade que esse RP já não estava suportando. A gente já está implementando, está em implementação. A gente está fazendo toda a parte de back-office e parte de manutenção, em parceria com um outro software especializado na manutenção das aeronaves do Miner. E nesse caso, a gente já está tendo, conforme a gente já está conversando algumas coisas, o pessoal já está identificando que vai ser possível ter uma redução da complexidade de integração em tempo real. Ou seja, hoje a integração que eles têm com essa parte do INER, ela é muito via batch, demora para você ter a visualização correta do sistema. Quando você tem que pedir alguma peça, os sistemas não se conversam direito. Então, isso a gente já está costurando de uma forma correta. E também está fazendo muito mais a rastreabilidade dessas peças, que como está vindo, a gente já está fazendo tudo online, os relatórios que já estão sendo puxados pelo PM, que o pessoal está fazendo os testes, vai mostrar muito mais no real time, por exemplo, quanto que essa aeronave custa para mim? Quanto que eu já tive de manutenção dela? Quantas as manutenções futuras que eu tenho no próximo ano? Quais são as peças? Quanto que ela vai me custar? Ainda compensa eu manter essa aeronave e fazer uma compra de uma nova? Ou outro exemplo, quantas peças eu preciso comprar especificamente para o modelo de aeronave? Isso tudo a gente já está conseguindo tirar alguns insights dessas coisas e está deixando alguns relatórios já prontos para isso. Bom, pessoal, de casos de sucesso que eu tinha é isso. Se tiver alguma dúvida, depois, pessoal, coloca no QA, por favor, manda ali a pergunta e a gente responde no finalzinho.
Bom, Obrigado, pessoal, Wilson. nada. Obrigado pela excelente apresentação. Eu complementava que o caso da Omni é uma empresa também presente em Portugal, ok? Assim como a própria Exid, portanto, nós, como organização, também presentes em várias geografias, inclusive em Portugal, somos clientes do SAP Cloud ERP, também conhecido até há pouco tempo como Grow, portanto, nada como sermos os próprios utilizadores. Ah, ah, Estamos a aproximar-nos do fim. Eu no início esqueci-me de referir, mas naturalmente nós no final vamos abrir espaço para colocarem questões, mas se virem, têm a opção para irem escrevendo e colocando por escrito as questões que possam querer, que nós vamos ao longo da apresentação tentar responder, mas de qualquer das maneiras, no final vai sempre abrir esse espaço. Portanto, com a apresentação do Rui, com a apresentação do Wilson, e fazendo aqui um pequeno wrapping up antes de efetivamente ir para a parte de questões que possam colocar. No fundo, acho que esta expressão resume bem o que nós queremos aqui é um roadmap inteligente para as vossas organizações que possam acompanhar a vossa estratégia não daqui a um ano, dois, mas nos próximos 10 anos, portanto, com essa flexibilidade. E eu acho que uma das, digamos assim, um dos punchlines que podemos tirar daqui, de todas estas apresentações, é que nós, e não é só desta apresentação, digamos assim, é da sociedade no geral, é para aí que caminhamos, e nós queremos trocar complexidade por agilidade, né? Todos olhamos para o que é que está a acontecer, em termos de tecnologias, em termos de geopolítica, em termos de cadeias de abastecimentos, em termos de comportamento do consumidor, ok? Nas várias gerações que possam haver, e efetivamente nós queremos ser ágeis, portanto, e aquilo que o Rui referiu e que o Wilson traduziu em casos de sucesso, como podem ver, foram vários segmentos diferentes, é efetivamente como é que eu posso traduzir uma complexidade que é crescente por uma agilidade não só em reagir, mas em antecipar. Portanto, e aí SAP tem um posicionamento, eu diria, privilegiado. E porquê? É privilegiado porque é considerado, peço desculpa, eu voltou aqui atrás, que é considerado um dos melhores produtos no mercado na sua categoria pela Gartner, para quem conhece a Gartner, que é uma entidade independente. Portanto, nós estamos lá no quadrante superior direito como visionários, como líderes visionários, ok? Isso é extremamente importante mantermos lá, comparativamente com outras soluções. É a solução mais abrangente, é a solução consegue cobrir todas as áreas que uma empresa possa ter. É a única, diria eu, dentro, vamos lá, do landscape de competidores que temos no mercado, que tem desde a área de recursos humanos, toda a área de gestão de capital humano, a área de Cloud ERP, a área de gestão de despesas e todas as outras áreas que possam aqui imaginar, com inteligência artificial integrada em todas estas camadas, como é óbvio. Portanto, é o único provider, a SAP, que tem essa capacidade. É uma solução, e peço atenção para este ponto, tem um forte roadmap. Muitas das soluções que nós vemos no mercado, que metem a inteligência artificial também no topo do seu branding, etc., mas aconselho-os a pedirem muitas vezes, mostrem o roadmap a 10 anos, ok? Mostrem a capacidade, onde é que a capacidade de investimento em todas estas áreas, e a SAP tem. E para além disso, tem uma coisa muito importante que o Rui referiu no final da apresentação, que tem um ecossistema. Ok? O ecossistema é importante porque, para já, diminui o risco fortemente. Nós somos parceiros, mas se não estiverem contentes connosco, há outro parceiro. Se não houver outro parceiro de Portugal, há outro parceiro noutro país. E há a própria SAP. O ecossistema é aquilo que reduz o risco, é aquilo que dá a dinâmica, é aquilo que permite aprendermos uns com os outros. E, portanto, eu diria que parceiros, softwares que têm um implementador ou é o próprio software que implementa, hoje em dia é complicado manterem o pace de inovação e com a falta de recursos humanos que existe hoje em dia, eu diria que esse é um aspecto no final que eu gostaria de realçar também. Portanto, para uma evolução do RP, melhor que ninguém, as empresas sabem quais são as suas dores, sabem também qual é o seu roadmap e a sua estratégia. Obviamente é importante identificar as lacunas e definir prioridades. Não somos nunca adeptos de um Big Bang, somos adeptos em uma planificação de mudança, porque é aqui que estamos a falar, de uma mudança de paradigma, planeada, faseada, de acordo com a realidade de cada uma das empresas.
a definir o que é que para mim é sucesso. Isso é muito importante. Às vezes os projetos começam a ser uma definição do que é que para mim é sucesso. Nós acompanhamos muitas vezes os projetos com construção de business cases que ajudam ao longo do projeto e no pós-projeto a perceber eu estou a ter o benefício ou não estou a ter aquilo que era que eu queria e vamos alterar o que é que tem que ser necessário para atingir esse objetivo. E muito importante também o ponto 3, que é eu não tenho que estar a inventar a roda mais uma vez se eu tenho 2.000 clientes do meu setor que fazem daquela forma e são ágeis e beneficiam de todas as inovações. Porque é que eu não posso abdicar um bocadinho da minha prática de 15 anos e pelo menos perceber se eu consigo adaptar-me? Porque eu vou ter um benefício de custo e de rapidez com que eu vou adotar as inovações que vêm aí, por exemplo, com a inteligência artificial. Portanto, e o resto dos pontos eu já referi, não quero me alongar muito mais. São alguns aspectos importantes. Portanto, esta apresentação vai ser partilhada convosco. Desafio-vos a colocarem questões. Se não colocarem as questões já, vão ter os nossos contactos. Colocarem a mim, ao Wilson, ao Rui Duarte da SAP também. Estamos disponíveis para o que é que seja necessário para vos ajudar a fazer precisamente esta evolução. Eu aqui vou avançar um bocadinho mais rápido, porque efetivamente estes pontos nós já falámos, nomeadamente, por exemplo, as etapas de transformação, mas isto tipicamente nós falamos convosco, caso a caso, consoante a realidade que vocês possam ter, como é óbvio que varia de empresa para empresa. Quero deixar aqui espaço para questões. Não sei se há questões ou não. Aqui em Portugal, pelo menos, o hábito é não haver muitas questões. Somos relativamente tímidos na colocação. E eu vou só verificar se há aqui alguma questão ou não. Podem já agora, não sei se o áudio está aberto ou não. Se o áudio estiver aberto, podem colocar as questões a nível de áudio. Sim, sim. Eu penso que, Está bem pelo menos disponível. escritas, dê-me só um minuto, só estou a verificar se há aqui alguma questão ou não. Entretanto, eu tenho só aqui pelo menos uma questão aqui para o Rui. Rui, estás aí? Penso eu, não estou-te a ver, mas Eu imagino que estou aqui, estejas. estás-me a ouvir? Certo. Estão-me a ouvir? Certo, obrigado, Rui. Eu tenho só aqui uma questão, porque é uma questão recorrente Força. e acho que é de interesse para todos, que é, há muitos clientes que não só estão a fazer uma implementação nova, não é? Basicamente, do SAP Cloud ERP, mas há outros clientes que estão a fazer uma evolução, ok? Estão a passar do chamado, vamos chamar-lhe o antigo SAP on-premises, e que têm muitos envolvimentos, têm áreas que querem ser completamente standards, outras podem não ser. A pergunta é: eu consigo conviver um SAP Cloud ERP com componentes, eu posso manter componentes, por exemplo, do SAP tradicional, vamos assim dizer, on-premise, por exemplo, manter os recursos humanos, que é uma área muito estanque, no SAP on-premise e evoluir toda a minha organização para o SAP ERP, ou pode haver outros casos, outros cenários, mas é possível? Sim, é possível. É possível, é inclusivamente uma boa prática, porque o SAP, o Cloud ERP, portanto o S/4HANA Public Cloud, é uma solução orientada portanto, a uma implementação de novo, ok? Portanto, a uma folha em branco. E nesse sentido, uma das questões que ele tem é que ele não traz histórico. E, portanto, para clientes de base instalada, essa é uma opção muito interessante em que podem manter o sistema que têm, no mínimo, portanto, reduzindo tremendamente os custos que têm, mas mantendo um sistema de reporting, por exemplo, para requisitos legais, por exemplo, a autoridade tributária durante 10 anos e por aí fora. Além disso, isso permite que o cliente endereça o projeto de forma faseada. Por exemplo, ele pode começar por evoluir o ERP e deixar, por exemplo, a parte de payroll, que muitos clientes têm, ok, da parte de recursos humanos, deixá-la no sistema antigo e depois tratar disso numa segunda fase. Essa segunda fase pode ser um ano depois, um ano e meio depois, e, portanto, endereçar essa questão numa fase diferente, fazendo a gestão dos recursos e do tempo necessário para a implementação. Inclusivamente, portanto, isto é um cenário. Outro cenário muito interessante também, e que já existe um em Portugal, é aquilo que nós chamamos do two-tier ERP, que são clientes que querem entrar na cloud,
mas querem entrar de uma forma mais, um bocadinho mais, digamos, mais faseada. E o que o Tio ERP o que faz é, alguns clientes mantêm o sistema central antigo a funcionar e para novas implementações ou novos negócios começam a implementar então o S/4HANA Public Cloud. Isto, e depois a SAP já integra as integrações para os diferentes processos entre o sistema ECC central e o sistema ERP. Portanto, isto é um caso ligeiramente diferente, em que o cliente continua a utilizar os dois para a produção, mas a utilização do Public Cloud aqui é utilizada ou porque ele está a investir em novas tecnologias, por exemplo, temos um exemplo em Portugal de uma empresa que trabalha com a área de construção e da área de telecomunicações e começou agora a entrar na área das renováveis. Portanto, todos os negócios de energias renováveis em diferentes países, ele industrializou a implementação de Public Cloud. E esses Public Clouds conectam com o sistema central, que é um sistema SCC, é um sistema antigo. E, portanto, a resposta à tua pergunta, Nuno, é sim, claramente, a evolução, mantendo às vezes alguns componentes no SCC atual, mas fazendo a evolução, por exemplo, da área financeira, com as novas melhores práticas, e, portanto, tendo melhores processos em Public Cloud, é de facto uma boa estratégia. Ok, Rui, muito obrigado. Excelentes esclarecimentos. Eu vou dar como encerrado este webinar. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado aos participantes e conto convosco para próximos passos. Muito obrigado a todos. O resto, boa tarde e bom trabalho. Obrigado a todos, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos.